Você já se sentiu como se a sua vida tivesse sido roubada de você, enquanto ainda respirava? Antes de continuar, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Eu preciso que essa história chegue ao máximo de pessoas possível, porque o que aconteceu comigo ainda acontece com muitas meninas pelo mundo, e a minha história pode servir de alerta e salvar pelo menos uma delas. Meu nome é Laila. Eu nasci em um vilarejo esquecido no norte do Iêmen, onde as meninas não são tratadas como pessoas. São vistas como propriedade, como moeda de troca, como pedaços de carne moldados pelo medo. Eu tinha apenas 9 anos quando meu destino foi selado numa conversa entre meu pai e seu irmão. Naquele dia, sentada ao lado do fogão de barro, ouvi minha mãe chorando pela primeira vez. Ela chorava em silêncio. As lágrimas escorriam sem som, mas diziam tudo. Algo horrível estava para acontecer. No dia seguinte, meu tio veio até nossa casa. Ele já era um homem velho, de pele manchada e olhos que me faziam tremer. Sempre senti algo escuro nele, mas nunca imaginei que seria obrigada a chamá-lo de marido. Sim, com apenas 9 anos, fui prometida a ele. Aos 10, fui forçada a me casar. Lembro de cada detalhe daquele dia. O vestido vermelho, o cheiro de incenso, os risos dos homens e o silêncio das mulheres. Nenhuma delas me olhou nos olhos, como se eu já estivesse morta. Naquela noite, fui levada para uma casa de barro fora do vilarejo. Lá dentro, apenas um colchão no chão, uma lamparina tremeluzente e uma porta de ferro, sem maçaneta do lado de dentro. Foi lá que ele me trancou. E foi lá que começaram os piores anos da minha vida. O porão era pequeno, úmido, e o teto tão baixo que eu não conseguia ficar em pé. Durante o dia ficava escuro como uma sepultura. A única luz vinha das frestas entre as tábuas da porta. Não havia janelas, nem ar. Só silêncio. E o som dos meus próprios batimentos tentando sobreviver. Ele vinha à noite, sempre depois que a aldeia dormia. Eu ouvia os passos pesados, a chave girando, o estalo da porta. A cada noite, um novo inferno. Ele dizia que eu era dele, que Deus o havia escolhido para me disciplinar. Eu tentava fugir para dentro da minha cabeça. Imaginava que estava num campo de flores, mas sempre acordava de novo ali, no chão frio, com as marcas. Passei a contar os dias pelas rachaduras na parede. Depois parei. Não fazia mais sentido. Meu corpo crescia, mas minha alma desaparecia. Aos 13 anos, tentei me matar com um pedaço de vidro que encontrei sob um tijolo solto. Ele viu, e pela primeira vez, sorriu. Disse que se eu ousasse tentar de novo, ele traria minha irmã mais nova para substituição. Naquela noite, algo mudou dentro de mim. Não era mais sobre mim. Era sobre ela. E foi nesse instante que comecei a planejar. Não apenas a fuga, mas algo maior. Uma vingança silenciosa. Fique comigo até o final. Você precisa saber o que eu fiz. E o que aconteceu quando finalmente atravessei o oceano. Se você ainda está aqui, é porque quer saber até onde uma alma ferida pode resistir. Então, já deixa seu like e se inscreva, porque o que vem agora é mais denso, mais sombrio e real demais para ser ignorado. Depois daquela noite em que ele ameaçou minha irmã, algo em mim acordou. Não era coragem, era raiva. Raiva de um mundo que cala. Raiva de uma cultura que ensina mulheres a se curvarem diante do horror. Raiva da minha mãe por não me proteger. Raiva de Deus. Raiva de mim mesma por ainda respirar. E foi essa raiva que me manteve viva. Comecei a observar. Cada gesto. Cada padrão. Sabia que ele bebia todas as quintas-feiras, que dormia pesado depois da 4ª taça. Eu não falava mais, mas meus olhos estavam atentos. Lembrava de cada som, cada rangido da chave, cada milímetro da tranca que me prendia ali. Foi num desses dias que algo mudou. Uma vizinha, mulher de um homem importante do vilarejo, veio até a casa buscar um pano bordado. Eu ouvi suas sandálias arrastando pela terra do lado de fora.
Quando ela entrou, ele fechou a porta com pressa, esquecendo a chave do porão na prateleira. Meu coração disparou. Eu podia ouvir o sangue nas minhas têmporas, mas eu sabia. Não seria fácil. Naquela noite esperei. Ele dormiu. Eu testei a tranca com a chave. Abriu. Mas eu não fugi. Eu precisava de tempo. Precisava de um plano. Porque se eu fugisse e falhasse, ele a pegaria. Minha irmã. E isso eu jamais permitiria. Foi nesse momento que algo se desenhou dentro de mim. Um plano que exigiria paciência, sangue frio e aliados improváveis. Antes de continuar, respira fundo. As próximas palavras não são só sobre mim. São sobre toda menina silenciada que um dia sonhou em gritar. Se esse vídeo te tocou até aqui, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Pode ser que salve uma vida, como a minha quase foi salva, por um desconhecido. Ele apareceu como um fantasma. Um homem alto, pele clara demais para o deserto, com uma barba fina e uma cicatriz no pescoço. Disseram que era europeu, engenheiro de alguma ONG que tentava levar água para as vilas miseráveis do nosso país. Na primeira vez que o vi, estava no quintal da casa do meu tio, falando com ele em um inglês arranhado. Eu espiava por entre as frestas da porta. Foi a primeira vez que vi alguém olhar para mim. Não como uma coisa, mas como uma pessoa. Ele me viu. E não desviou o olhar. Dias depois, ele voltou. Disse que precisava medir o solo. Meu tio o recebeu com pompa, já querendo tirar algum proveito. Quando entraram na casa, deixaram a porta dos fundos aberta. Pela primeira vez, o homem andou até perto da entrada do porão. E parou. Não falou nada. Mas deixou cair, propositalmente, um papel dobrado junto a uma pequena lanterna. Naquela noite, tremendo, eu peguei o papel. Estava escrito em árabe. Você está segura? Precisa de ajuda? Eu volto em 3 dias. Acene 2 vezes pela fresta se quiser fugir. Chorei tanto que engasguei. Mas não era tristeza. Era choque. Alguém via, alguém sabia. E alguém queria me tirar dali. Mas eu hesitei. Se eu fugisse, e ele falhasse, eles pegariam minha irmã. Eles matariam minha mãe. E eu jamais me perdoaria. Na manhã do 3º dia, quando ele voltou, eu o vi pela fresta. E não acenei. Mas 1 semana depois, tudo mudou. Porque meu tio descobriu o papel e me fez pagar, com sangue. Se você está aqui até agora, é porque não desviou o olhar. Então comente. Ela não está mais sozinha. Porque esse é o momento em que tudo muda. O momento em que o medo virou fúria. E o silêncio virou grito. Ele entrou no porão como um animal enraivecido, a respiração arfando, os olhos vermelhos, a mão segurando o papel que eu pensei ter escondido. Não falou nada. Não gritou. Não me deu chance de explicar. Só me arrastou pelos cabelos até o quintal. Ali, diante do sol, das galinhas, da poeira e do céu que fingia não ver, ele amarrou meus pulsos em um poste. Pegou um cabo de madeira e começou a bater. Cada golpe era acompanhado de um sussurro. Você me envergonhou, você é minha, você não tem permissão para sonhar. Eu perdi a consciência na 3ª pancada, mas ainda sentia. Mesmo inconsciente, meu corpo sabia que estava sendo destruído. Acordei horas depois, no chão do porão, coberta de sangue seco. A chave não estava mais comigo, minha boca rachada, as costelas doendo. Foi ali, naquele chão imundo, que uma voz surgiu na minha cabeça. Não era Deus, não era minha mãe, era minha própria voz. Uma que eu nunca tinha ouvido antes. Ela disse: Você vai sair daqui. Mas ele... Não. O plano de fuga virou plano de justiça, de morte. Naquela mesma semana, o estrangeiro voltou. Não mais a paisana. Ele veio com 2 soldados e uma mulher da ONU. E quando bateram na porta, meu tio sorriu e disse: Aqui não há ninguém além de mim. Mal sabia ele que eu já estava com a faca escondida sob o tapete do porão.
se você ainda sente meu sangue pulsando através dessa história. Curta o vídeo e se inscreva, porque agora você vai ver o que acontece quando a vítima sobrevive tempo demais para se calar. A batida na porta ecoou como um trovão. Do lado de fora, a voz calma do homem estrangeiro dizia que precisava conversar. Meu tio hesitou. Mas ele nunca imaginaria que aquela seria a última vez que abriria aquela porta com autoridade. Lá embaixo, no porão, eu sentia algo diferente no ar. Uma urgência. Como se o universo segurasse a respiração comigo. Então eu fiz o impensável. Enquanto ele conversava com os estrangeiros na sala da frente, usei as forças que me restavam para forçar a tábua solta do canto do chão. Debaixo dela, eu havia escondido a faca de cozinha, cega, enferrujada, mas suficiente. Quando ele desceu, suando, nervoso, trancando a porta com pressa, me olhou como se eu fosse lixo e disse: "Mentiu para eles, né? Vai pagar, agora." Ele avançou, mas eu já não era a mesma. A faca atravessou o ar entre nós. Não com força, mas com fome. O corte foi no rosto, depois na perna, depois no peito. Ele caiu, gritando, e eu gritei de volta, não em palavras, em anos de dor. A porta se abriu com força. Era o homem estrangeiro, a mulher da ONU e 2 soldados iemenitas. Me viram ali, ensanguentada, segurando a faca, e não disseram nada. A mulher se ajoelhou, chorou, e me envolveu num cobertor. Eu não sabia, mas naquele momento, minha história começava de novo. E em menos de 48 horas, eu estaria num avião, rumo ao Brasil, com outro nome, outra identidade, e um documento que dizia sobrevivente. Mas o passado não ficou para trás. Ele veio comigo. E aqui, no Brasil, eu descobri o preço de estar viva. Se você está aqui até agora, respira comigo, porque o que vou contar agora é invisível. E por isso, ainda mais cruel. Compartilha esse vídeo com alguém que já sobreviveu a alguma dor. Talvez você esteja salvando outra vida, como a minha foi salva. O avião pousou em Guarulhos numa manhã cinzenta de domingo. Eu tinha 17 anos, mas me sentia com 80. Vestia um casaco emprestado, com cheiro de outra pessoa, e segurava uma mochila vazia como se fosse meu único escudo. Trazia comigo uma palavra: refugiada. E outra, escrita em letras maiores na testa, que ninguém lia, mas todos sentiam: quebrada. Fui levada para um abrigo de acolhimento. Lá havia outras meninas, de outras guerras, de outras tragédias. Mas nenhuma história era igual à minha. Porque a minha dor falava uma língua que nem eu compreendia mais. Tinha medo do toque. Tinha medo de barulho. Tinha medo do silêncio. Tinha medo de homens. E de mim. Na primeira semana no abrigo não falei. Na segunda, gritei. Na terceira, tentei fugir. Eles me acharam num terminal de ônibus, tremendo, com um caderno nas mãos. Dentro, eu havia desenhado um porão. Foi então que uma mulher apareceu. Seu nome era Dona Ruth. Psicóloga, voluntária, brasileira. Cabelos brancos como algodão, olhos firmes como aço. Ela não tentou me abraçar. Só sentou. E ficou. No primeiro mês, ela só vinha e ficava sentada ao meu lado. No segundo, começou a falar. Sobre ela, sobre dor, sobre sobrevivência. No terceiro, eu respondi. E foi com a voz trêmula, num português quebrado, que eu disse: "Meu nome é Laila, e eu estou viva." Mas viver ainda era um caminho longo. Nos primeiros meses em São Paulo, tudo doía. A língua era como uma parede entre mim e o mundo. As pessoas falavam rápido demais, riam alto demais. Pareciam livres. E eu mal sabia andar na rua sem achar que seria levada de volta para o porão. Tentei trabalhar como ajudante numa feira, mas bastava que algum homem levantasse o tom de voz para eu travar, congelar, largar tudo e sair correndo. Era como se meu corpo ainda estivesse no Iêmen, mesmo com um novo nome e outro endereço. E quando tentei estudar, foi pior.
Na escola pública em que me colocaram, eu era a esquisita, a estrangeira, a menina que veio de guerra. Uma colega riu de mim no primeiro dia de aula porque eu me encolhi quando o professor falou alto. Outro aluno tentou me chamar de terrorista. A vontade de sumir voltou. O porão não parecia tão distante. Ele agora morava dentro da minha cabeça. Mas Dona Ruth, ela insistia. Toda quarta-feira, aparecia com livros, com chá, com histórias. Me levou a um grupo de apoio para mulheres refugiadas. Ali, pela primeira vez, falei meu nome em voz alta, para outras vozes que também tremiam. Ouvi histórias tão ou mais pesadas que a minha, mas também vi sorrisos. E foi ali, naquele círculo de cadeiras baratas, que descobri que a minha dor podia ter utilidade, podia ensinar, podia alertar, podia transformar. Foi nesse dia que comecei a escrever meu diário. A primeira frase foi: "O porão não me matou, só me ensinou a lutar no escuro." Dona Ruth, ao saber que eu andava escrevendo, me perguntou: "Por que você não escreve sua história para uma revista de direitos humanos?" Meus dedos gelaram. Minhas costas enrijeceram. Meu estômago virou. Escrever era uma coisa. Mas contar para o mundo? Eu tremia só de imaginar meu tio lendo aquilo, mesmo sabendo que ele apodrecia numa cela no deserto. Passei 3 dias com a caneta na mão. Sem coragem. Com raiva. Com medo de reabrir tudo que tinha enterrado. Até que me lembrei de uma menina do grupo de apoio. Ela tinha cicatrizes parecidas com as minhas. Um olhar perdido. E um sussurro constante que dizia: "Se eu tivesse alguém para me avisar antes." Foi por ela que escrevi. Contei tudo, sem rodeios. Desde a promessa de casamento até o dia em que lavei meu rosto com o sangue dele. O texto foi publicado numa revista pequena, digital. Achava que ninguém leria, mas alguém leu. Depois, outros. E de repente, meu nome estava num grupo de ativistas. Me chamaram para falar numa roda de conversa, numa escola pública de periferia. A primeira vez que subi num palco, tremi tanto que quase vomitei. Mas bastou olhar nos olhos da primeira menina da plateia. E eu soube. Valia a pena. Depois veio uma ONG internacional. Depois, uma entrevista. E então, uma carta. De uma garota do interior da Bahia, que escreveu: "Depois de ouvir você, contei para minha mãe o que meu padrasto fazia comigo." Foi ali que entendi. Minha voz podia romper porões. Quando minha história viralizou, eu achei que estava preparada. Não estava. Veio a primeira entrevista em rede nacional. Veio o convite de um documentário. Veio um seguidor que me chamou de mentirosa. Disse que nenhuma menina do Iêmen teria coragem de fazer o que eu fiz. Veio outro que me mandou fotos de facas com mensagens como: "Pena que não te cortaram melhor." O mundo de repente sabia quem era Laila. Mas ninguém sabia como era acordar à noite ouvindo os passos do meu tio no escuro do quarto. Como era sentir o cheiro da terra do Iêmen toda vez que alguém fritava cebola perto demais. Me tranquei em casa por 1 semana. Voltei a dormir no chão. De novo sonhei com o poste, com o sangue, com a faca. Mas foi aí, justamente aí, que recebi uma mensagem inesperada. Era da garota da Bahia. Ela tinha sido retirada de casa. Estava segura. E perguntou: "Você vai continuar contando para outras o que ninguém nunca contou para você?" A pergunta me atravessou, me quebrou, mas também me costurou por dentro. Foi aí que nasceu o projeto Luz no Porão, uma iniciativa para acolher meninas refugiadas e vítimas de violência em solo brasileiro. Oferecemos apoio psicológico, aulas de português, moradia emergencial e escuta. Algo que eu precisei tanto e quase nunca tive. Hoje, não preciso mais da faca. Minha arma é a palavra. E se você me ouviu até aqui, ela também pode ser sua. Se você chegou até aqui, você segurou minha mão. Você andou comigo pelas sombras. Você viu o porão e saiu dele comigo. Hoje, eu moro em um pequeno apartamento em São Paulo. Tem uma janela que dá para o céu. Tem livros. Tem plantas.
tem silêncio, mas não aquele silêncio que mata. É o silêncio da paz. O silêncio de quem sobreviveu ao impossível. Às vezes ainda sonho com a menina de 10 anos vestida de vermelho. Mas agora, no sonho, ela corre. Ela não está mais amarrada. Ela ri. Ela vive. Minha história começou com violência, com gritos, com sangue no chão e medo nos olhos. Mas ela termina aqui, com você, com cada visualização, cada comentário, cada compartilhamento. Porque quanto mais pessoas ouvirem essa história, menos porões existirão. E se você conhece alguém que ainda vive trancado dentro de si, mostre esse vídeo. Mostre que é possível, que há saída. Obrigada por me ouvir, por não virar o rosto e por ser parte da luz que eu nunca tive, mas que hoje posso ser para os outros. Eu sou Laila, sobrevivente, brasileira por renascimento e, finalmente, livre.